Fala galera, tudo bem? Pessoal, essa é a terceira aula da disciplina Engenharia de Software. Nesta aula, a gente vai aprender o que é uma ferramenta case, que significa Engenharia de Software auxiliada por computador. É um software que irá nos auxiliar a desenvolver os diagramas UML, Linguagem de Modelagem Unificada. A ferramenta que a gente vai aprender, instalar e utilizar é a ferramenta StarUML. Vamos lá? Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula da disciplina de Engenharia de Software e nessas duas últimas aulas a gente irá estudar aqui um conteúdo mais prático, certo? A gente vai aprender a instalar, configurar e usar uma ferramenta chamada ferramenta Case, certo? Uma ferramenta Case ela significa, né? Deixa eu abrir aqui para vocês o bloco de notas, né? Então a gente vai ver ferramenta case, né? Case vem do acrônimo do inglês Computer Aided Software Engineering. Ou seja, em uma tradução seria algo como engenharia de software auxiliada, né, aided auxiliada por computadores. O que seria um software do tipo case, né? O que é uma ferramenta case? Na verdade, é um software que vai auxiliar nas tarefas da engenharia de software, que é o quê? Que é desde a análise de requisitos até a modelagem de um sistema de informação, né, de um software, em alguns casos até facilitando, né, ajudando na programação e testes futuros desses softwares. Então a gente pode dizer que uma ferramenta case é uma ferramenta automatizada que tem como objetivo auxiliar o desenvolvedor de sistemas em uma ou em várias etapas do ciclo de desenvolvimento de um software, né? Ciclo esses que a gente viu na última aula, né? Vários ciclos existentes. Existem diversos tipos de ferramentas do tipo case, né? Existem ferramentas do tipo para controle de versão de softwares, né? Então a gente vai lançar um software versão 1.0, depois a gente vai evoluindo ele, versão 2.0, 2.2, né? Naquele ciclo de desenvolvimento iterativo e incremental. Existem outras ferramentas case do tipo gerência de projetos, né? Que é para gerenciar os recursos do projeto e as suas etapas de execução. A gente pode falar aqui um bastante conhecido desse, é o Dot Project, né? É uma ferramenta, então vamos abrir aqui o Google, né? Dot Project, né? Então é um software para gerenciamento de tarefas e projetos open source, né? É uma ferramenta desenvolvida em software livre que apresenta um conjunto de funcionalidades para atender aos requisitos de projeto de software. Existem também os softwares do tipo case, né, ferramentas case, para análise e modelagem de um sistema de informação, ou seja, análise e modelagem de um software, né, que é o que a gente vai procurar focar nessas duas últimas aulas nossas, ok? Existem também ferramentas para prototipagem, que é para desenhar telas, né, fazer protótipos de telas dos nossos sistemas, né? Existem ferramentas específicas para fazer teste de software, para fazer documentação do nosso software. Então, todo software que irá auxiliar em alguma etapa do processo de desenvolvimento de um software, a gente caracteriza essa ferramenta como sendo uma ferramenta case, né? Um software para auxiliar no desenvolvimento de softwares, né? Então, ferramenta case é uma
é o conjunto de todas as ferramentas baseadas em computadores que auxiliam as atividades necessárias para se desenvolver um software conforme a engenharia, a disciplina de engenharia prega, né? Ou seja, desde a análise de requisitos, modelagem, até programação e a fase final de testes desse software, ok? A gente vai trabalhar, então, com um caso específico de ferramenta Case, que é um software para permitir a análise e modelagem de um sistema, ok? Então, a gente vai trabalhar com essa ferramenta aqui, ó, StarUML. Então, StarUML se baseia na linguagem de modelagem unificada, né, que a gente viu já nas aulas anteriores. É uma linguagem muito conhecida e muito utilizada. Lembrando que não é uma linguagem de programação, certo? É uma linguagem gráfica, certo? É uma linguagem baseada em gráficos, em modelos que vão descrever um software, né? Que irão descrever como que um sistema de informação funciona. Então aqui, ó, a gente abriu aqui a página do StarUML. Está aqui, né, StarUML versão 2, um sofisticado software de modelagem. Então a gente tem aqui a carinha dele aqui, inicial. Percebam que ele é baseado em diagramas, né? A linguagem UML, como a gente viu, ela é baseada em diversos diagramas, né? Diagramas que são categorizados em duas classes. Diagramas estruturais, que vão descrever a estrutura de um sistema, e diagramas comportamentais, que vão descrever o comportamento que um sistema vai adotar durante a sua execução, em tempo de execução, como a gente diz. Então, a linguagem UML é uma linguagem gráfica baseada em diagramas que irá descrever e modelar, né, todo um sistema de informação. Então, a gente vai aprender hoje, na prática, né, um pouquinho de como fazer isso, né? Como fazer um diagrama de entidade de relacionamento, como fazer um diagrama de caso de uso, como fazer um diagrama de sequência, que são os três principais diagramas da linguagem UML. Navegando aqui pela página do StarUML, então a gente encontra aqui mais algumas informações relativas a ele, como aqui as capacidades que ele nos oferece, né? A linguagem UML na versão 2.0, que disponibiliza um total de 11 diagramas, né, desse UML, diagramas de classe, de objetos, de caso de uso, né, entre outros. Também tem suporte ao diagrama de entidade e relacionamento, né? Então você pode criar diagramas de entidade e relacionamento. Um diagrama de entidade e relacionamento tem o objetivo de modelar não o software, né? Mas na verdade o diagrama de entidade e relacionamento serve para a gente modelar bancos de dados, né? Como que está estruturado o banco de dados da nossa aplicação, né? Do nosso software. Então a gente também vai aprender a elaborar os diagramas de entidade e relacionamento, né? Que, como diz aqui, ó, é mais frequentemente usado para modelagem de banco de dados, né? Database modeling. Então, também é uma capacidade que essa ferramenta StarUML nos oferece. Por fim, ele fala aqui que é capaz de fazer uma modelagem rápida, né? A gente pode facilmente, né, e rapidamente fazer a modelagem dos nossos sistemas, ok? A gente vê aqui embaixo também que a gente pode exportar os diagramas gerados por essa ferramenta, né, em PDF ou em documentos HTML, né, e, por fim, a gente vê que ele é utilizado por grandes empresas, né? A gente pode ver aqui Samsung, Apple, Intel, Adobe, né, várias grandes empresas aqui que estão dando seu apoio para essa ferramenta, né, que estão trabalhando o StarUML. Bem, vamos lá, vamos fazer o download. Então aqui em cima, vamos clicar em download. Vamos escolher a nossa plataforma, né? Então a gente vai executar o StarUML em qual plataforma? Aqui no meu caso, né, no Windows XP ou posterior. Então vamos fazer o download.
Essa aplicação não é lá das maiores, muito grandes, né? Então o pacote é relativamente pequeno, são 47 megas aproximadamente, e após fazer um download, a gente vai executar a instalação do StarUML. Vemos aqui as versões, né? As versões e a evolução desse software à medida em que foi se aperfeiçoando. Outra característica legal, bem bacana dessa ferramenta é a possibilidade de adicionar extensões a ele. Então a gente pode, por exemplo, instalar uma extensão de C# nesse StarUML, e o que vai acontecer? À medida que a gente for modelando o software, a partir do momento em que a gente for, por exemplo, criar o diagrama de classes e a gente for desenhando, né, porque com essa ferramenta Case, na verdade, a gente vai fazer algo como se fosse um desenho de um software, né? A gente vai informar, a gente precisa dessa classe, a gente precisa dessa classe, e elas se relacionam dessa forma. Então a gente vai, de certa forma, desenhar um software. E o que acontece? Com essa extensão aqui, C#, a gente tem aqui a extensão de JavaScript, a gente tem a extensão de C++. Então, com essas extensões, o que vai acontecer? O próprio StarUML, essa própria ferramenta, ela vai nos dar o código, a linguagem, né? O código da linguagem para gerar aquele modelo. Vocês compreendem? Então, facilita demais a vida do programador, porque ele não vai ter que programar certas coisas que são facilmente geradas através do modelo. O próprio software StarUML vai, por exemplo, programar as classes que a gente desenhou lá na linguagem JavaScript, ou na linguagem C#, ou na linguagem C++, ou em qualquer outra extensão que estiver disponível. Então é uma característica bem útil, né, que dá produtividade para o processo de desenvolvimento. Bem, fizemos o download aqui então, vamos aprender a como instalar a ferramenta no nosso computador. Então está aqui o pacote, duplo clique, vamos executar. Aqui é o local onde será salvos os arquivos da aplicação e instalar. Processo bem simples, fácil, né? Vamos acompanhar aqui se tem mais algum detalhe. Desejo permitir que o programa faça alterações? Sim. Copiando os arquivos necessários para a instalação. E, finalmente, terminada a instalação. Vamos abrir aqui. Então está aqui em destaque, StarUML. Vamos executar. E aqui está a página inicial do StarUML. É uma versão não registrada, né, uma versão de avaliação. Só que o que acontece? A gente pode usar essa versão, né, sem registro, por tempo indeterminado, né? A licença, você pode contribuir com o projeto pagando, né? Ou você pode simplesmente usar uma versão de avaliação, que tem todos os recursos normais, ok? Então aqui está, essa é a nossa tela inicial. Opa! Fechar o antivírus aqui. Então essa é a nossa tela inicial. O primeiro gráfico, o primeiro diagrama que ele nos oferece para desenvolver é o diagrama de classes, né? Então, a gente vê aqui, os principais componentes de um diagrama de classe, né? A própria classe, associação, agregação, composição, são algumas características, né? Algumas classes avançadas, né? Pacotes, partes estruturais,
né? Então a gente vai aprender a trabalhar com essas ferramentas aqui posteriormente. Aqui temos um local onde a gente vai explorar o nosso projeto, né? Então a gente tem que não pôr nome no projeto, o nosso modelo, né? Nosso UML, e aqui os diversos diagramas que vai conter nesse modelo nosso. Okay? Então aqui dá para a gente navegar por todo o nosso projeto UML. Ok? Bem, galera, para a nossa atividade prática, a gente vai propor fazer a modelagem daquele sistema que a gente já havia começado a desenvolver na disciplina de banco de dados, né? E é que a gente fez até uma aplicação que comunica o banco de dados com uma interface lá na linguagem Java, né? Então, nessa disciplina de engenharia de software, nessas duas últimas aulas, a gente vai propor fazer a modelagem, né, fazer um exemplo de modelagem do que seria um sistema de gerência, né, um sistema acadêmico para gerenciar dados acadêmicos, né, de alunos. Então, vamos trabalhar dessa forma, utilizando o StarUML. Primeiramente, a gente vai dar um nome para esse projeto nosso. Então, tá aqui, ó, a gente clica aqui, esse projeto nosso está sem título ainda, então vamos colocar aqui Sistema Acadêmico, né? Então é o nome desse nosso projeto UML. Primeiramente, a gente vai, até por ser mais simples, até porque a gente já estudou a disciplina de banco de dados, a gente vai fazer a modelagem do nosso banco de dados, usando para isso um diagrama muito conhecido, que é o chamado diagrama entidade-relacionamento. Então, para isso, a gente vai vir aqui em Model, né, nessa opção Model, adicionar diagrama, então add diagram, e temos aqui as várias opções de diagrama que o StarUML nos oferece para poder desenvolver, né? Diagrama de classe, que é esse que é aberto como principal, diagrama de pacotes, de objetos, casos de usos, e aqui no final temos aqui, ó, ER Diagram, né? Diagrama de entidade e relacionamento. Então vamos clicar sobre ele, e aí percebemos o que aqui no menu Explorer. Então, ó, perceba que ele dividiu o nosso modelo da nossa aplicação, né, usando a linguagem UML, enquanto que o diagrama entidade-relacionamento é um diagrama de modelo de dados, né? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos até mudar o nome aqui, ó, modelo dados. Porque o diagrama entidade-relacionamento vai fazer a modelagem do banco de dados da nossa aplicação, do nosso software, né? Então, o diagrama entidade-relacionamento, ele tem esse objetivo. Pessoal, para fazer a modelagem desse nosso banco de dados, a gente vai evoluir ele um pouco mais do que a gente evoluiu na disciplina de programação um banco de dados. A gente vai imaginar que, com base na análise de requisitos que a gente fez com o gerente da nossa instituição de ensino, com base nos requisitos que ele nos solicitou, que o sistema deve atender, então o banco de dados nosso vai conter 5 entidades, né? O que é uma entidade? Uma entidade, nesse modelo, nesse diagrama entidade-relacionamento, cada entidade vai representar uma tabela do banco de dados do nosso sistema, né? Então, cada tabela que eu for necessitar modelar no nosso sistema, no nosso banco de dados, para que cumpra com os requisitos listados na fase de análise, né, de análise de requisitos, então a gente vai representar essa entidade nesse nosso diagrama, e essa entidade posteriormente vai virar uma tabela do nosso banco de dados, né? O relacionamento entre as tabelas que vai ser configurado aqui no nosso diagrama como relacionamento. Daí o nome, né, desse diagrama ser entidade, né, as tabelas do nosso banco de dados e o relacionamento existente entre essas tabelas. Eu tenho 3 principais tipos de relacionamento em
em um diagrama, em um banco de dados relacional, né? É um relacionamento 1 para 1, relacionamento 1 para muitos e outro relacionamento muitos para muitos, né? A gente vai ver aqui exemplos desses casos. Então, a primeira coisa, vamos identificar aqui quais são essas entidades em um sistema acadêmico, né? Então, de maneira a simplificar, mas também sendo o mais fiel possível a um sistema desse tipo, então vamos imaginar que para esse sistema acadêmico a gente necessite modelar 5 entidades, né, que seriam as entidades aluno, turma, que os alunos fazem parte, o curso que os alunos estudam, né, as disciplinas que existem nesses cursos e os professores, né, professor responsável por cada disciplina. Ok? Então, essa seria um exemplo simples aqui de todas as informações relacionadas a um banco de dados de um sistema acadêmico que poderiam ser modeladas num diagrama de entidade-relacionamento. Então, como que a gente vai representar esse modelo de dados aqui segundo as técnicas de engenharia de software? É o que a gente vai fazer aqui agora através do diagrama entidade-relacionamento. Vamos lá, então. A primeira entidade é a entidade aluno. Vamos clicar aqui, entidade, colar aqui e representar a entidade aluno. Então aqui, essa é a entidade aluno. Isso aqui, como eu disse, representaria na prática, no desenvolvimento do software, uma tabela do nosso banco de dados, certo? E quais são os atributos, quais são as colunas que fazem parte dessa tabela aluno? Então, percebam que se a gente realizar um duplo clique sobre a entidade, vai abrir aqui algumas opções, correto? Adicionar uma nota, uma observação, e aqui do lado direito tem assim, add column, né? Adicionar coluna. Então, isso aqui a gente vai utilizar para informar no nosso modelo quais são as colunas necessárias para a tabela aluno representar a entidade, né? Então a gente pode citar, por exemplo, a matrícula do aluno, como a gente fez lá anteriormente, né? Outra informação importante é o nome desse aluno, mais outra informação poderia ser e-mail que esse aluno possui, né? A gente poderia adicionar a informação endereço desse aluno, o sexo desse aluno, né? Se é do sexo masculino, se é do sexo feminino, a data de nascimento também é outra informação interessante para se manter sobre o aluno, né? Outro seria telefone para contato, né? Também é uma informação importante. Então, galera, vamos modelar somente isso. Então, esse gráfico, né? Esse diagrama é a representação da tabela do nosso banco de dados que irá armazenar os dados do aluno, né? Então, é importante a gente ter isso aqui documentado para que seja possível, né, de maneira mais prática, mais eficiente, fazer a manutenção do nosso sistema, a construção do nosso banco de dados, enfim. Essa etapa de modelagem do sistema, antes mesmo de começar a sua fase de desenvolvimento, é muito importante e auxilia demais o processo de construção de um software. Outro detalhe importante que a gente não pode esquecer de definir nessa etapa de modelagem das tabelas do nosso banco de dados é a informação de qual desses campos, né, de cada tabela, será indicado como a chave primária, né? Se vocês lembrarem bem na disciplina de banco de dados, a gente falou que toda tabela em um banco de dados deve ter, no mínimo, um campo considerado chave primária. O que é uma chave primária? É um campo que identifica todos os registros daquela tabela de forma única e exclusiva, né? Então, se a gente for perceber aqui, qual desses campos da tabela aluno a gente pode considerar que é único e exclusivo para cada aluno existente, né? Então, o campo mais indicado para ser
Chave primária é o campo matrícula, não é isso mesmo? Então, dessa forma, a gente prevê que cada aluno, todo e qualquer aluno cadastrado nessa nossa tabela, ele vai ter um número de matrícula único e exclusivo. O nome, eventualmente, pode ter situações de alunos homônimos, com o mesmo nome, mas que sejam alunos diferentes. Data de nascimento, duas pessoas que têm a mesma data de nascimento, mas que são alunos diferentes. Então, a gente não poderia usar esses campos como chave primária. Ao contrário, a informação de matrícula, assim como se a gente fosse imaginar a informação de CPF de uma pessoa, a gente garante que esse número é único, é pessoal de cada aluno e que não pode ser repetido. Eu não posso ter dois alunos com a mesma matrícula. Então, esse campo aqui vai ser a nossa chave primária. Como que a gente indica isso no modelo entidade-relacionamento? Aqui no nosso caso, essa ferramenta, a gente faz da seguinte maneira. A gente realiza um duplo clique sobre o campo, está aqui, e aqui nessa opção à esquerda temos aqui, Primary Key. Então a gente vai indicar que o campo matrícula é a chave primária da tabela aluno. Então ele coloca aqui o PK, PK antes do nome matrícula, para indicar que esse campo será a chave primária. É importante a gente modelar isso porque em muitas situações, muitas equipes de desenvolvimento, quem faz a análise do sistema é o ator chamado analista. O analista de sistemas vai ser responsável por fazer esses diagramas que a gente está compondo aqui hoje. É um engenheiro de software, ele vai projetar, vai desenhar o software. E muitas das vezes, quem de fato desenvolve o software, quem programa o banco de dados, quem programa o software, é outra equipe. Então, o analista ele tem que detalhar muito bem como que vai ser feito o modelo de dados, como que vai ser feito os casos de uso, os demais diagramas, para que essa outra equipe, a equipe de desenvolvimento, não tenha dúvidas do que foi coletado junto ao cliente, do que foi feito na fase de análise de requisitos, porque quem tem esse contato direto com o cliente nem sempre é o desenvolvedor de fato, mas sim uma outra equipe que é a equipe de analista de sistemas, a equipe que faz a parte de análise de requisitos, que é aquela parte que colhe do cliente quais são os seus problemas e o que tem que ser resolvido. Então, todo e qualquer detalhe nessa fase de modelagem é muito importante, como, por exemplo, indicar aqui qual é a chave primária de cada uma das entidades, cada uma das tabelas existentes e necessárias na aplicação. Definida a nossa entidade aluno, agora a gente vai partir para a próxima entidade. Segundo aqui o nosso primeiro modelo aqui, a nossa ideia aqui, então seria a entidade turma. O que é a entidade turma? Qual que é a função da entidade turma? A entidade turma irá agregar alunos, vários alunos, um conjunto de alunos, formando assim uma turma. Turma essa que depois vai estar associada a uma disciplina. Considerando que cada turma, ou melhor, cada disciplina pode ter turmas distintas. Uma disciplina A tem uma determinada turma e a disciplina B tem outra determinada turma. Então, aluno é uma entidade que irá se relacionar com a entidade turma, porque existe uma relação entre aluno e turma. E essa relação ela pode obedecer, como eu disse, esses três tipos aqui. Uma relação do tipo 1 para 1, uma relação do tipo 1 para muitos e uma relação do tipo muitos para muitos. O que quer dizer? Qual a diferença entre esses três relacionamentos? Então é o seguinte, vamos pensar aqui um determinado aluno que esteja matriculado e registrado aqui nessa tabela. Então eu tenho a matrícula dele, nome, endereço, todos os dados dele, certo? Mas eu tenho outra entidade chamada turma. Então, de que forma esse aluno se relaciona com a entidade turma? Então a gente pode ter duas situações possíveis. Eu tenho uma situação onde um único aluno, ele se relaciona com
uma única turma, correto? Então esse aluno ele poderia cursar apenas uma disciplina, né? Ou eu posso ter uma situação onde um aluno, né? Então um aluno ele pode se relacionar com diversas turmas, né? Com diversas turmas. Então, ó, vamos primeiramente colocar aqui a entidade turma, para ficar mais claro. Então, turma. Essa é a nossa entidade turma. Então, como que seria? Qual que seria o mais adequado? Né? Obviamente, o mais adequado seria o quê? Que um aluno ele possa se relacionar com diversas turmas, não é isso? Então, um aluno ele pode estar matriculado em diversas turmas, certo? Uma turma de um curso A e outra turma de um curso B, né? Isso é perfeitamente possível. Então, a gente percebe que para um aluno, então, para cada um aluno, para cada um aluno, eu posso ter ele matriculado em várias turmas, certo? Então, a gente percebe que essa relação é do tipo 1 para muitos, né? Então, para cada um aluno, eu posso ter esse aluno representado aqui em várias turmas. Concordam? Agora vamos pensar o sentido contrário. E uma turma? Uma turma, né? Eu tenho aqui uma determinada turma representada nessa entidade. Quantos alunos fazem parte dessa turma? Muitos, não é isso? Então, percebam, novamente, eu tenho um relacionamento nesse sentido, aluno-turma, eu tenho um relacionamento um aluno para muitas turmas, ok? E no sentido contrário, ou seja, o sentido turma-alunos, o que a gente tem? A gente tem uma turma, em uma turma eu posso ter vários alunos matriculados, certo? Então, esse tipo de relacionamento entre essas duas entidades aqui representadas, aluno e turma, a gente caracteriza que esse relacionamento é desse tipo aqui, ó, many to many, ou seja, muitos para muitos, né? Então, eu tenho a seguinte situação, deixa eu apagar aqui, turma de novo. Então, aqui, ó, como que a gente vai fazer esse mapeamento aqui, essa representação? A gente vai clicar duas vezes no aluno e aqui a gente vai colocar, ó, adicionar um relacionamento de aluno do tipo many to many, ou seja, muito para muitos, né? Vamos clicar e ele criou aqui a minha segunda entidade, né? Essa é a minha entidade, né? Duplo clique, vamos colocar aqui turma. Então, aqui está. Essa é a nossa entidade turma, né? Então, percebam que aqui representa, ó, esses três tracinhos representam que para cada turma eu vou ter vários alunos. E já desse lado, também com representação com três tracinhos aqui ao final, isso quer dizer que um aluno ele pode estar representado aqui em várias turmas diferentes, né? É um relacionamento do tipo muitos para muitos, ok? Vamos adicionar aqui informações que são importantes armazenar, né, nessa tabela de turmas, né? Então, vamos adicionar aqui a coluna, vamos criar um campo aí para ser a chave primária, né? A chave primária dessa nossa tabela turmas. Então, ó, eu vou criar esse campo aqui, code turma, ele vai existir apenas para ser chave primária da nossa tabela, né? Uma vez que todas as tabelas têm que ter uma chave primária, né? Para eficiência das consultas no nosso banco de dados, né? Outra informação que poderia ser interessante em turma seria o quê? Seria o código da matrícula dos alunos que estão... Aliás, não, vamos deixar isso aí para depois, eu vou explicar melhor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o turno, né? O turno da nossa turma, né? Então, o turno matutino, vespertino, né? Qual que é o turno dessa turma minha, ok? Aqui, na verdade, eu coloquei errado aqui é turno, né? Turno, não é isso? Temos que armazenar aqui também a matrícula do aluno, né? A matrícula daquele aluno que realiza que está presente nessa turma, correto? Então, perceba que aqui
eu posso ter a matrícula do aluno 1, que está nessa turma aqui, certo? E a gente não pode deixar de colocar também o quê? O código da disciplina que representa aquela turma, né? Código da disciplina. Então, o que será o código da disciplina? Então, a gente já vai adicionar aqui o relacionamento, porque cada turma está relacionada a uma disciplina. Então, vamos adicionar aqui um relacionamento. Mas de que tipo é esse relacionamento? Vamos analisar aqui. Então, eu tenho uma turma. Uma turma, ela se relaciona com quantas disciplinas? Uma turma, no nosso caso, a gente está fazendo a seguinte modelagem. Uma turma, ela referencia uma única disciplina, certo? Porque, como eu disse anteriormente, disciplinas diferentes podem ter turmas diferentes, né? Então, uma disciplina de redes de computadores pode ter 10 alunos, ok? E uma disciplina de engenharia de software pode ter 30 alunos. Então, vamos fazer a nossa modelagem de dados e de forma de que cada disciplina tem a sua própria turma independente, né? Independente do curso, por exemplo. Então, esse relacionamento é o quê? Se a gente for pensar no sentido turma-disciplina, eu tenho, para cada uma turma, eu tenho uma única disciplina. E vice-versa. Para cada disciplina, eu tenho uma única turma. Percebem? Então, esse é um relacionamento do tipo 1 para 1. Conseguem visualizar? Então, uma turma, em nosso banco de dados, ela está relacionada a uma única disciplina. Enquanto que uma disciplina, obviamente, também está relacionada a uma única turma. Então, vamos clicar aqui, relacionamento 1 para 1. Então, a nossa terceira entidade aqui é a entidade disciplina. Opa, disciplina. Ok? Então, está aqui. Vamos lá, mais uma vez. Eu tenho vários alunos. Esses vários alunos, eles podem compor uma ou mais turmas da nossa instituição de ensino, enquanto que cada turma registrada no nosso sistema está diretamente relacionada a uma disciplina de um determinado curso. Correto? Então, quais informações eu tenho aqui em turmas, né? O que define uma turma no nosso sistema? É um campo de chave primária que foi criado unicamente, exclusivamente para ser a chave primária da nossa tabela. Eu tenho aqui o período em que as aulas dessa turma acontecem, né? Pode ser matutino, vespertino, noturno. Eu tenho aqui a matrícula de um aluno que faz parte dessa turma, dessa determinada turma. E eu tenho que aqui o código da disciplina que essa turma representa, né? Então, quais são os campos aqui necessários para se armazenar na tabela disciplina? Primeiro, eu tenho que ter o código dela, porque é através desse código que o relacionamento com a tabela turma será feito, né? Então, aqui é o código disciplina. Está errado aqui o nome, deixa eu consertar. Disciplina, né? Código disciplina. Então, eu tenho aqui o código disciplina para fazer o relacionamento com a turma. Esse campo, ele é chave primária da tabela, certo? Nunca vai existir duas disciplinas com o mesmo código, né? A gente não pode ter isso. Qual outras informações são importantes, que sejam importantes de se armazenar aqui na disciplina? A gente poderia ter, né, por exemplo, a ementa da disciplina, né, é uma informação importante sobre a disciplina. A gente poderia ter quais são os pré-requisitos de uma determinada disciplina, né? Então, quais são as disciplinas anteriores que são obrigatórias para se cursar uma determinada disciplina. Outra informação que a gente poderia ter aqui importante é a carga horária da disciplina, né? Então, qual é a carga horária da disciplina? Ok? Então, é uma informação, são informações relacionadas a essa entidade, disciplina. Ok? Então, temos aqui um relacionamento entre três entidades, né? Faltam a gente modelar aqui agora a disciplina
curso, né? Ou seja, curso, a entidade curso vai estar relacionada a qual elementos aqui, a qual entidades, né? Então, a entidade disciplina, correto? Então, um curso, a entidade curso, vai estar diretamente relacionada à nossa entidade disciplina. Por quê? Porque um curso contém várias disciplinas, né? Enquanto que uma disciplina pode estar em um único curso, né? Então, vamos criar esse relacionamento aqui. Esse relacionamento vai ser do terceiro tipo, né? Então, a gente viu aqui um caso de relacionamento muitos para muitos. A gente viu aqui um outro tipo de relacionamento do tipo 1 para 1. E aqui agora vai ver um exemplo de um relacionamento que pode ser, né, do tipo, né, isso aí depende da análise, como eu disse, da visão de cada desenvolvedor. Então, a gente vai ver aqui um relacionamento agora do tipo 1 para muitos, né? Então, como é isso? É o seguinte, uma disciplina está em apenas um curso, né? A gente vai modelar o nosso sistema de forma que cada disciplina seja única em cada curso. Ah, professor, mas tem disciplinas que são a mesma em cursos diferentes. Tá, mas aí então a gente vai analisar, a gente vai projetar essa disciplina diferente, né? Então, cada disciplina é única para cada curso, né? A disciplina de cálculo, por exemplo, embora exista disciplina de cálculo em 3 cursos diferentes, mas na verdade no nosso sistema ela vai estar sendo representada com 3 entidades diferentes, com 3 registros diferentes. Ah, por que disso? Porque vai facilitar, por exemplo, o professor, né? Na hora que a gente for fazer, modelar a entidade professor. Porque não é porque tem 3 disciplinas iguais que o professor tem que ser o mesmo. Concordam? Né? Então a gente vai fazer a modelagem dessa forma. Então, voltando. Para cada disciplina registrado nessa tabela, essa disciplina pode estar associada a somente um único curso. Ok? E o contrário, um curso. Um curso tem quantas disciplinas? Tem muitas disciplinas, concordam? Então percebam que é um relacionamento do tipo 1 para muitos, né? One to many. Então, ó, vamos criar aqui. Então ele modelou aqui, deixa eu dar uma organizada aqui na minha tela. Então aqui, vamos puxar aqui para baixo, para ficar melhor a visualização aqui. Ok, beleza. Deixa eu voltar aqui minha... Aí. Então, percebam, eu tenho aqui um tipo de relacionamento 1 para muitos, ok? Uma disciplina está relacionada a um único curso. Entretanto, um curso eu posso estar associado ele, né? Eu posso associar ele a muitas disciplinas, ok? Então essa é a nossa ideia, a nossa proposta de modelagem, né? Quais são as informações que devem estar presentes na tabela curso? Primeiro, o código do curso, né? O código do curso, que vai ser o quê? Vai ser indicado como a chave primária dessa tabela nossa. Além disso, a gente pode ter aqui a modalidade do curso, né? É uma informação também importante. Modalidade, por exemplo, é um curso de bacharelado, é um curso tecnólogo, né? Que tipo de curso que é esse? É um curso técnico, né? Então, a gente está modelando também essa informação aqui na nossa tabela. Aqui, vamos voltar aqui na tabela disciplina, ó. A gente esqueceu, a gente não colocou aqui a qual curso essa disciplina está associada, correto? A gente colocou aqui somente a ementa, pré-requisitos e carga horária. Mas é importante a gente modelar aqui também essa informação. Qual que é o código do curso que essa disciplina está associada, né? Lembrando que esse código de curso é a chave que se relaciona com esse campo aqui, código de curso, correto? Então, o curso 10, né? Ele tem o código 10, então aqui ele vai ser representado por esse campo aqui como sendo
uma disciplina, essa disciplina, do curso 10, né? A gente esqueceu de pôr aqui na tabela curso também outra informação muito importante, ou seja, o nome do curso. Qual que é o nome do curso? Né? É o curso superior de bacharelado em sistemas de informação, um exemplo, né? Outra informação que a gente poderia colocar aqui é a carga horária total do curso. Carga horária total do curso, né? Também informação interessante para ser mapeada aqui, ok? Então a gente já modelou 4 entidades aqui do nosso sistema. Por fim, agora, falta modelar a última entidade, né, que é, segundo a nossa proposta aqui, a entidade professor. Então, professor em com qual entidade aqui seria feito o relacionamento, né? De que maneira seria feito o melhor relacionamento considerando a entidade professor? Né? Então, eu imagino que seja disciplina, correto? Porque o professor ele é responsável por ministrar uma disciplina, né? Então, vamos adicionar aqui um relacionamento da nossa entidade disciplina para com a entidade professor. Mas que tipo de relacionamento seria esse? Então vamos analisar aí novamente, né? Vamos fazer uma análise. Uma disciplina, né? Então um registro dessa tabela estará relacionado com quantos registros da tabela professor, né? Seria o mesmo da gente pensar assim, uma disciplina tem quantos professores? Então né? Apenas um. Cada disciplina, o normal é que tenha apenas um professor responsável por aquela disciplina. E, pensando da outra maneira, um professor. Então, um professor ele pode estar relacionado a quantas disciplinas? Pode estar relacionado a mais de uma, né? Pode estar relacionado a 2, 3, 4 disciplinas diferentes. Um mesmo professor pode ser responsável por 2, 3 disciplinas diferentes. Então perceba que este é mais um caso de relacionamento do tipo one-to-many, ou seja, para cada um registro de disciplina, eu tenho vários registros de professor. Ou melhor, né? Na verdade, ao contrário, para cada registro de professor, eu posso ter várias associações com disciplinas diferentes. Então, ó, deixa eu jogar esse para cá e vamos colocar aqui a entidade professor, correto? Então está aqui a nossa entidade professor, que tem um relacionamento do tipo um para muitos, né? Quais são as informações necessárias para se manter na tabela de professor? Então, a gente tem que ter um campo de chave primária, né? Como regra, via de regra. Então, código de professor. A gente vai marcar esse campo como sendo a chave primária. Né? Outras informações importantes para se manter em relação ao professor são o nome do professor, correto? Então, o nome do professor. A gente poderia colocar aqui telefone para contato. A gente poderia pôr aqui e-mail, né? A formação dele, se ele é mestre, é doutor na área, o curso em que ele se formou, né? Então, o curso de formação dele, entre outras informações que, na análise de requisitos, julgar interessante, importante se manter sobre o professor. Beleza? Então, está aqui a nossa entidade e o relacionamento. Então, a gente não pode esquecer de fazer o relacionamento, né? Qual campo da tabela disciplina se relacionará com campos da tabela professor, né? Então, no caso aqui, ó, da mesma maneira que uma disciplina está associada a um único curso, né? Então, através desse campo, uma disciplina possui um código de curso. Então, aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Uma disciplina estará relacionada a um professor e esse professor será indicado através do código do professor, né? O código do professor dessa disciplina que está controlado, armazenado segundo essa tabela aqui, segundo essa nossa entidade aqui que tem como chave primária o código do professor. Ok? Então, galera, finalizando aqui essa aula,
a gente aprendeu aqui como montar um diagrama de entidade e relacionamento, né? Essa tabela, esse diagrama, né, melhor dizendo, ela é muito útil para se fazer a modelagem dos dados do nosso sistema, né, do banco de dados que o nosso sistema irá utilizar, né? Os três elementos principais desse tipo de diagrama são as entidades, né, que a gente modelou aqui um pequeno banco de dados com 5 entidades, e o relacionamento entre essas entidades, que pode ser de 3 tipos: muitos para muitos, um para um ou um para muitos, né? Espero aí que tenham compreendido, mas como sempre deixo aí me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês aí através da nossa sala virtual ou através de contato direto via e-mail, ok? Até então a nossa próxima aula, onde a gente vai trabalhar com os diagramas de fato da UML, ok? Até lá!